Boa tarde, irmãos. Vamos dar início à nossa EBD, mais uma vez tratando sobre o livro Fundamentos do Cristianismo, um livro que foi organizado por Alistair McGrath e J.I. Packer. O livro é esse aqui, que nós estamos utilizando na nossa escola bíblica deste ano. Bom, na primeira aula que nós expomos aqui a respeito desse livro, né, quem deu foi o Nathan. Ele deu uma passagem breve pela história da igreja, né? Para quem não estava aqui, nós falamos sobre a igreja primitiva, a igreja medieval, passamos ali pela época da Reforma, até a Idade Moderna e pós-modernidade. Como foi o decorrer do pensamento da igreja nesses períodos. E hoje nós vamos dar uma temática, o que é fé? Jargão mais ouvido na igreja, né, que é Hebreus, né, capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das que se esperam. Então alguém se arrisca a dizer o que é fé? O que seria fé? Acreditar em algo antes que aconteça. Hã? Obediência. Certeza de algo que esperamos. Tudo isso que foi respondido aqui pelos irmãos está dentro daquilo que nós compreendemos como fé, né? Está relacionado. Mas dizer o que é fé, de fato, é muito difícil, né? Porque é uma coisa que está acima do nosso plano natural. Não consegue definir muito bem porque a gente não consegue ver, né? A gente não consegue tocar, não consegue cheirar, não consegue dimensionar o que seria fé, que é uma coisa espiritual. Mas hoje a gente vai falar a respeito de fé, um pouco ao significado da palavra, como que essa palavra ela aparece na Bíblia e de que forma ela é demonstrada para a gente. De início, a gente começa a ter uma pequena noção do que seria fé se nós olhamos para os dois grandes primeiros expoentes que foram grandes heróis de fé na Bíblia. Dentro dessa colocação, nós temos dois, também bastante conhecidos, que é Noé e Abraão. Lá em Gênesis capítulo 6, eu vou ler rapidamente, Gênesis capítulo 6, versículo 9 ao 22, vai falar das gerações de Noé e vai falar que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Resumindo a história de Noé, para a gente ganhar tempo, Noé teve um chamado de Deus. Deus pediu que ele construísse uma arca para que salvasse a sua família do dilúvio que ele mandaria sobre a terra. Noé, então, acredita nessa ordem de Deus, constrói uma arca, e a gente conhece a história, o dilúvio passa sobre a terra, leva o mundo inteiro, e as únicas pessoas que sobrevivem são as pessoas da família de Noé. E também temos Abraão. Como eu disse, Abraão tem uma história parecida, porque também foi exigido dele alguma coisa e ele, em seguida, obedeceu. Deus aparece para Abraão e fala para Abraão sair da terra dele e ir em direção a uma terra que Deus ainda vai mostrar para ele. Né? Não é uma terra que Abraão conhecia. Deus não falou, sai daqui de São Cristóvão e vai até Niterói. Não foi assim. Deus falou, sai aqui da sua terra e vai andando. Quando você chegar, vamos dizer assim, né? Quando você chegar, eu vou dizer para você, é aqui. Mas até então Abraão não tinha noção do destino. Inclusive, Hebreus vai dizer para a gente que Abraão peregrinou pela terra de Canaã diversas vezes, né? E era a terra prometida e ele não ficou naquela terra, ele foi para outra terra depois. A terra prometida para ele. Então, assim, ele não sabia o que seria aquela terra. Mas o fato é que ele obedeceu, né? Ele foi e cumpriu aquilo que Deus pediu para ele. Então, tanto Abraão quanto Noé, como a gente pode ver, eles acreditaram em Deus e obedeceram. E a fé, ela de fato ela é constituída por essas duas coisas. Por crença, que seria propriamente a fé, né, alguma coisa imaterial que nós não conseguimos ver, mas é um dom espiritual, junto com a obediência, que é a volição, a prática que nós deveremos executar. E a fé está relacionada com essas duas coisas: crença e obediência, fé e ação. Então a fé, ela inclui essas duas coisas. Às vezes, nós podemos ter uma má compreensão
a respeito da natureza da fé, o que acontece muito também aí fora. E por isso que as pessoas, de certa forma, são levadas a criar um embate entre fé e razão, justamente porque algumas pessoas pensam que a fé é pura crendice, e com crendice aqui eu digo uma crença em algum objeto que elas não têm ciência do que é. E quando a Bíblia propõe, de certa forma, o que é fé, ela aponta o que se deve crer a respeito do que ela diz. O que se deve crer para encorpar essa fé. Não é uma fé por fé, que muitas vezes parece para a gente uma fé sem conteúdo. E algumas pessoas até podem apelar para isso. Não, eu tenho fé. Mas quando você pergunta para elas, bom, mas no que você crê exatamente? Não, eu só tenho fé. Ou seja, uma fé sem conteúdo. E imagino que seria tanto difícil para nós entendermos o que seria isso, quanto difícil para quem admite esse tipo de coisa explicar o que seria uma fé sem nenhum tipo de conteúdo. Então, esse embate falso entre fé e razão, ele pode permear muito a nossa cabeça. Mas o fato é que ele é, como eu disse, falso. A fé proposta, pelo menos a fé, o que nós vamos nos ater aqui agora, a fé bíblica, propõe um objeto, propõe um corpo, propõe crenças que vão sustentar esse nosso acreditar, né? Se tomarmos a fé simplesmente como um salto no escuro, que muitas vezes também ouvimos essa expressão por aí, a gente pode ser levado a abrir mão, de fato, um pouco do nosso raciocínio. E é daí onde surge essa falsa ilusão de que fé e razão estão em contradição ou estão em oposição. A fé cristã, ela pode ter até ser entendida de certa forma como uma espécie de salto, mas não é um salto no escuro. Aqui é onde está o ponto. Não é um salto no escuro. Sabemos que estamos, de alguma forma, inclusive cientistas fazem isso a partir da intuição. Tem um cientista, um filósofo da ciência que eu gosto muito, que é o Karl Popper, e ele concorda com Einstein, Albert Einstein, quando eles dizem que a ciência, antes de começar a ser ciência, ela não parte de uma definição lógica. Ela começa de uma intuição. O cientista, ele tem uma intuição de que algo pode ser daquela forma. O mundo pode ser explicado de determinada maneira. E a partir disso ele formula logicamente como deveria ser ou como é o mundo, como que o mundo ocorre, como ele se dirige. É uma tradução do que ele vê, mas inicialmente ele não parte de uma coisa concebida de forma lógica. Ele parte de uma intuição. Então, de certa forma, ele também é um salto, porque não tem uma construção aí, mas não é um salto no escuro, porque depois pode ser logicamente justificado. Então, a palavra fé, ela tem essas nuances, né? Tem essas questões que envolvem a própria temática. E a palavra fé, ela possui um rico conteúdo, se a gente partir, como eu disse inicialmente, do uso nas línguas originais da Bíblia. Os termos em hebraico, por exemplo, eles vão dar para a gente a noção, o significado do que seria fé, desde temer a Deus, seria um dos conceitos relacionados, ou um dos significados relacionados à fé, temer a Deus, desde confiança ou fidelidade. E a respeito dos significados que tem na língua grega, nós vemos que a palavra fé dá a ideia no Novo Testamento de convicção. Temos convicção de alguma coisa. Então, tanto o hebraico quanto o grego, eles exploram esses significados de fidelidade, de temer a Deus, de ter convicção. Isso tudo permeia o universo do que seria fé. Mas como apontamos aqui, desde o nosso começo, a fé ela é um elo que está ligando de forma central tanto crença quanto ação. E esse conceito, diz o autor que expôs essa temática no livro que estamos trazendo, né, John Stackhausen, que esse conceito ele é mais bem visto na palavra amém.
Às vezes a gente dá pouca atenção a essa palavra, né? E a gente fala de forma muito corriqueira. Estamos tão habituados a falar amém para determinadas coisas que não paramos para notar o que de fato essa palavra significa. E a palavra significa que aquilo que é dito, amém significa aquilo que é dito é verdade, ou em outras palavras, aquilo que é dito é digno de confiança. Jesus quando vai, um exemplo, né? Jesus quando vai expor a palavra de Deus nos evangelhos e pregar ao povo, ele começa dizendo em algumas passagens, amém, amém. O que em nossas versões em português se traduziu por em verdade, em verdade. O que Jesus queria dizer é que aquilo que ele estava falando era totalmente digno de confiança. De fato, era uma coisa verdadeira, o que ele iria falar em seguida. Então, amém indica que nós devemos prestar atenção ao que respondemos ou de que forma nós reproduzimos essa palavra, porque significa um assentimento a determinada coisa. E por vezes pensamos que é simplesmente um assentimento intelectual. Bom, Jesus disse, em verdade te digo alguma coisa, por exemplo, hoje estarás comigo no paraíso, Jesus falou isso para o ladrão da cruz, e nós pensamos, bom, isso é verdade. Mas não é simplesmente isso. No Antigo Testamento também o povo hebreu usava amém para dizer que ele estava tanto em conformidade, porque achava que aquilo que Deus lhe falara era verdade, como também ele se colocava como numa espécie de voto de obediência àquilo, de cumprimento àquilo. Então, quando falamos amém, não é simplesmente a nossa concordância intelectual que deve ocorrer, mas também a nossa vontade em obedecer, em ser submisso. De fato, acontece como se fosse um voto. É como se fosse análogo a um voto. É como se a gente declarasse a nossa intenção de corresponder ao que está sendo dito, de nos colocarmos ou pormos a nossa vida em conformidade com aquilo. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, nós não devemos simplesmente entender, é verdade, Jesus é o caminho, mas nós devemos pensar, se ele é o caminho, se ele de fato é o que ele diz, e isso é verdade, isso é confiável, então eu vou sujeitar a minha vida a esta verdade, porque afinal de contas, é verdade. Então o significado que nós temos aqui para a fé funciona como um voto, é uma aliança de fidelidade que a Bíblia traz para a gente, onde esses dois polos, como eu disse, crença e ação se relacionam. E isso nós podemos ver de forma evidente nessa palavra, que é a palavra amém. Então, a Bíblia, ela nos traz isso. A fórmula geral que nós podemos entender isso, também exposta pelo autor, é que uma vez que eu creio que X é verdade, porque você me disse que é, cumprirei a minha parte do nosso acordo e creio que você também cumprirá a sua. Em outras palavras, seremos fiéis. A grande imagem aqui que as Escrituras querem trazer para a gente a respeito de fé é que é uma aliança de fidelidade. De fato, é um pacto. Nós cremos em algo, não simplesmente cremos, mas correspondemos ao que cremos. É isso que sustenta a nossa noção de fé e a noção bíblica de fé. Com base nisso, o elemento essencial na fé bíblica é a confiança. E essa confiança, como eu disse, está envolta dessa fé e dessa ação. Um exemplo também trago pelo autor é, por exemplo, você está se afogando numa praia, né, numa piscina, então chega alguém, o salva-vidas, obviamente, é a pessoa mais capacitada para isso, chega alguém para te salvar e ele fala, confie em mim, se agarre em mim, que eu vou salvar a sua vida, vou tirá-lo daqui. E não faria de fato nenhum sentido se nós acreditarmos que ele poderia nos salvar e nós não obedecermos aquilo que ele nos pede. Não faria o menor sentido, de verdade. Então, quando
a Bíblia nos pede para crermos, nós precisamos corresponder em obediência a isso. Um outro exemplo também é o voto do matrimônio. Quando as pessoas se casam, quando elas se dão em casamento, elas fazem votos durante o casamento, durante a cerimônia. E nesse voto as pessoas prometem cumprir determinadas coisas em respeito a outra. Ninguém se casa, né, ou pelo menos não deveria ser desta forma, fazendo vários votos durante a cerimônia e depois falar, e agora já fiz os votos, eu estou indo embora, né? Tchau, vai para sua casa, eu vou para minha casa e é isso aí. Né? Não é assim que funciona, pelo menos não deveria funcionar dessa forma. As pessoas prometem cumprir determinadas coisas por causa do bem daquele relacionamento, por causa do fundamento do matrimônio. Não é porque a outra pessoa simplesmente é alguém legal, que você promete alguma coisa a respeito dela, mas você promete que vai lutar por ela, iniciar alguma coisa com ela. E esse fundamento não está simplesmente na outra pessoa. Há algo que eleva a condição do seu voto, que é o amor. Né? O amor, ele faz com que nós votemos para que aquele relacionamento dê certo e se de início não der certo, nós vamos brigar por ele, porque fizemos um voto. Então a fé, ela sustenta essas duas coisas. A palavra fé também, como a gente conhece, ela também pode denotar um conjunto de crenças, certo? Um conjunto de verdades. Normalmente, quando a gente ouve sobre fé, a gente ouve fé também no sentido de ensinamento. Quando alguém te pergunta o que é a sua fé, no que você crê, né? O que constitui aquilo que você crê? E normalmente a gente pensa nas verdades que são basilares da nossa fé. E com isso, nesse sentido, surgem aquilo que nós conhecemos como regras de fé ou declarações de fé. A primeira declaração mais básica de fé, e que até então se tem conhecimento, na era da igreja primitiva, era Jesus Cristo é o Senhor. Essa era a declaração. Quando alguém perguntava, né, imagino, no que você crê? Que Jesus Cristo é o Senhor. É nisso que eu creio, que ele é o Senhor. E com o decorrer do tempo, essas declarações foram ficando de forma, posso dizer, mais sofisticada, né? A igreja teve que se posicionar a respeito de algumas coisas que era questionada, ou então o mundo trazia ao pé da igreja. E a igreja se propôs em algumas declarações de fé. Dentro dessas declarações, nós temos o Credo dos Apóstolos e o Credo também conhecido como Niceno. O Credo dos Apóstolos é aquele credo que a gente recita sempre aqui na Santa Ceia. É o credo que constitui uma síntese, um resumo daquilo que seria o essencial da fé cristã, ou seja, a crença dos apóstolos de forma fundamental e básica. Mas também nós temos o credo niceno, que é o credo niceno constantinopolitano, que eu vou ler rapidamente aqui. O dos apóstolos nós já conhecemos, mas esse eu vou ler, porque talvez alguém pode não conhecer. O credo niceno, ele diz a seguinte coisa, abre aspas, cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, aquele que por nós, homens, e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sobre o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai, o Filho, conjuntamente é adorado e glorificado, que falou por meio dos profetas. Cremos na Igreja Una, Santa, Universal e Apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados e aguardamos a ressurreição dos mortos e a vida
no mundo vindouro. Amém. Esse é o credo niceno, né, que também é um credo, uma declaração que é basilar, historicamente basilar para a doutrina da igreja. Então nós temos essas regras de fé que significam ensinamentos. A fé, ela também é constituída por isso, em outro sentido, como ensinamento, como doutrina. Então é importante, desde já, como eu disse até aqui, também fugir de determinados extremos, porque os extremos existem quando nós falamos sobre fé. Nós podemos entender fé, como eu disse, e é a forma como a Bíblia apresenta para nós, como uma relação entre crença e obediência. Nós entendemos fé, em outro sentido, como um conjunto de verdades que diz respeito àquilo que nós cremos, e nós temos que fugir dos extremos que, de alguma forma, estão também presentes para nós entendermos o que é fé e o que constitui essa verdadeira fé que nós precisamos professar. Uma das grandes disputas, né, que existiu, de certa forma, na história da igreja, e hoje nós ainda vemos, é a disputa entre Paulo e Tiago, né, o entendimento de que a fé seria uma coisa, enquanto que para outro, uma outra coisa. Né? Em Romanos capítulo 4, eu também vou abrir aqui rapidamente, e se vocês quiserem também podem abrir. Romanos capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, abre aspas, pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça, fecha aspas. Então isso é que o apóstolo fala sobre fé e sobre crença. Abraão creu em Deus, e por causa disso ele foi tornado justo diante dele. Tiago ele vai dizer no capítulo 2, versículo 21, abre aspas, por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Aspas. Então, de certa forma, surge a leve aparência de que Tiago está falando alguma coisa a respeito da fé que o apóstolo Paulo parece estar dizendo de forma diferente. E a questão aqui é que eles não estão, de fato, em absoluto. É importante nós entendermos que alguns conceitos são discutidos de forma absoluta, enquanto outra maneira de discutir esses próprios conceitos são de forma usual, que dão sentido para eles. Por exemplo, quando nós falamos que para Deus é impossível alguma coisa, é claro que nós estamos falando que é impossível Deus fazer o que está dentro do seu poder para fazer. Isso é uma impossibilidade. Agora, é claro que Deus não poderia fazer, como a gente já disse aqui, um outro Deus. Isso é uma impossibilidade absoluta. Não seria uma impossibilidade relativa. Uma impossibilidade relativa seria, é impossível a Deus não fazer o que ele pode fazer. Ou seja, qualquer coisa dentro das possibilidades de Deus, para ele é possível. Fora disso, impossível. Isso é uma impossibilidade relativa. Quando nós falamos de uma impossibilidade absoluta, significa que de forma absoluta é impossível para Deus criar outro Deus. É impossível. Isso é uma impossibilidade absoluta. E isso pode confundir algumas vezes, como aqui na questão de Paulo e Tiago. Tiago e Paulo estão falando a respeito da fé, mas estão falando a respeito da fé dentro das aplicações a qual eles se proporam. Eles não estão procurando definir de forma absoluta o que seria fé, até porque é bem mais extenso, para nós entendermos de forma absoluta o que seria fé. E é que, de alguma forma, estamos tentando fazer aqui muitas aplicações, como os irmãos podem ver. Mas Tiago e Paulo estão tentando dar uma instrução dentro das igrejas que eles estão enviando as cartas, para que as pessoas não percam de vista a fé verdadeira. Enquanto em Romanos o apóstolo Paulo, de alguma forma, está tentando mostrar para os judeus que a fé, a nossa obediência tem que partir da fé, que a fé é aquilo que justifica o homem para além das obras da lei, Tiago está falando para os seus ouvintes que eles estão fazendo um mau uso disso. Estão usando a fé, se é que assim eu posso dizer, de forma errada.
as obras que eles possuem, ou as obras que são os frutos de uma fé verdadeira e viva, precisam também existir. E eles estão pisando na bola em relação a algumas coisas que de fato dizem respeito à fé. Então nós temos que tentar evitar esses extremos. Temos que correr de uma simples crença, que algumas vezes, inclusive, é usado, né, para rotular protestantes por algumas pessoas, principalmente católicos, nos rotularem como se fossem simplesmente nós dissermos, não, a fé é que salva e acabou. Não precisa fazer nada. Né? Não é assim que funciona. A gente não vai assumir esse tipo de coisa. A fé desacompanhada de obras, certamente, como o Tiago diz, não é uma fé. Ou, para dizer o mínimo, essa fé não existe. Então nós não podemos crer desse jeito. E, de fato, a igreja, os protestantes, Lutero, Calvino, eles não creram dessa forma. Não era um simples fideísmo, se é que eu posso dizer dessa forma. E também nós não podemos nos apegar às obras. Isso é uma coisa que Lutero ele dizia em um dos seus livros, falando sobre a liberdade cristã, que ele falava: a fé, ela vem para nos salvar da esperança, da confiança nas obras. A fé não vem para nos livrar das obras. A graça e a fé que nós temos que ter, elas não podem estar depositadas nas nossas obras. Ou seja, a graça precisa de obras. Mas a graça, ela faz com que nós não depositemos a nossa confiança nas nossas obras. Então a fé, ela está sempre acompanhada de obras. Mas a fé verdadeira nunca vai se fundamentar nessas obras. Ela está sempre acima delas. Ela está independente de alguma forma, sustentando, inclusive, essas obras. Então, as ênfases são diferentes que Paulo e Tiago dão. Não existe graça barata. Não há salvação fácil pela mera crença. Não há fé sem obras. A fé cristã, ela acarreta santidade. Na primeira carta de João, nós também podemos ter uma noção disso. No capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, se nós dissermos que mantemos comunhão com ele, aqui ele é Jesus Cristo, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Fecha aspas. Então João já dá esse resumo, se é que eu posso dizer, essa síntese dessa relação entre fé e obras, entre graça e obras, de alguma forma. De forma bem sintética. Se nós dissermos que acreditamos em alguma coisa e nós não correspondemos a isso, nós não praticamos, nós não dedicamos nossa vida a isso, João fala, estamos mentindo. Porque o nosso testemunho não condiz com aquilo que falamos. Tem até uma frase do John Owen, né, que era um teólogo puritano inglês, que era conhecido como o príncipe dos puritanos, que ele diz que se nós não tivermos um arrependimento genuíno do nosso pecado, independente daquilo que nós professamos, nós não somos verdadeiros cristãos. Não temos como ser. O apóstolo João dá esse indicativo para a gente. Para concluir, irmãos, a respeito do que nós falamos aqui, eu queria concluir justamente com essas evidências que eu acho pertinente para nós. Falamos sobre a relação entre a fé e a ação, que fé é, de certa forma, um envolvimento, uma aliança pessoal e um compromisso com aquilo que é dito ou com algo que nós assumimos, é um voto. Nós também entendemos fé como um conjunto de crenças na qual nós devemos, de fato, depositar a nossa confiança, nós cremos de acordo com esses ensinamentos. Então a fé também permeia esse âmbito. E nós também falamos aqui de evitar os extremos, evitar essas duas coisas que podem ser perigosas e nos levar a uma vida enganosa.
E para concluir, eu queria concluir com 4 evidências que o autor, o teólogo que eu acabei de citar, ele dá para nós, de certa forma, que é o John Owen, no seu livro Evidências da Fé Salvífica, publicado pela editora Trinitas. Ele vai dizer que existem 4 evidências para a fé, para nós percebermos que a fé é salvífica. Ou seja, não é uma simples fé, se é que nós podemos colocar assim, mas é uma fé que salva, a fé bíblica, que salva o homem. Quais são essas evidências? Eu acredito que, pelo que eu entendi, a gente pode dizer que são evidências práticas, mas também psicológicas, que o John Owen vai dar e escrever nesse livro. Bom, a primeira evidência, eu vou resumi-las aqui. A primeira evidência é a seguinte: aceitar, abraçar e escolher a maneira que Deus providenciou para salvar pecadores, mediante a obra de Cristo somente. E aqui, quando eu li a primeira vez, eu logo pensei, bom, aceitar, eu já aceitei. Mas o fato é que, como ele mesmo expõe, não é só isso. É aceitar, é abraçar, é escolher. Que essa foi a forma, essa é a primeira evidência da fé salvífica. A forma como Deus escolheu salvar pecadores neste mundo foi a melhor forma. E é essa forma que deve ser glorificada. E a primeira evidência da fé salvífica é que a fé salvífica reconhece isso. Reconhece que o plano de Deus era o único plano viável. O plano de Deus é um plano que tem que ser glorificado, tem que ser exaltado. Quão grande maravilha é esse plano de Deus em salvar pecadores somente através do seu Filho Jesus Cristo. A segunda evidência é continuamente aceitar, abraçar e louvar a santidade e obediência que Deus exige conforme revelada nas Escrituras. Ou seja, a segunda evidência da fé salvífica é quando ela olha para Deus e fala: bom, o que Deus exige de mim em obediência, em fé, em santidade, é razoável. Eu preciso obedecer a Deus. Glória a Deus que está me pedindo que eu seja dessa forma. É uma conformidade de acordo com Deus, com aquilo que Ele propõe, com aquilo que Ele exige de cada um de nós. Essa é a segunda evidência da fé que salva. A terceira evidência é o empenhar-se consistentemente a fim de manter todas as graças pelo exercício em todas as ordenanças da adoração divina. Em outras palavras, o que John Owen quer dizer aqui é que quando você vai para a igreja, quando você tem que manter a sua vida religiosa, a sua vida cristã, você deve buscar fazer isso em fé, não de forma vazia. Você tem que lutar para manter essa fé que uma vez foi concedida a você. Não é simplesmente Deus me deu e é isso aí, eu não preciso fazer nada. Não, você precisa fazer alguma coisa sim. Você precisa corresponder em obediência. Você precisa se esforçar para evitar determinados pecados. Você precisa evitar, porque a gente tem que se conhecer para esse tipo de coisa. E esse aqui, John Owen, fala que é a terceira evidência. Ele fala que é a mais difícil, que normalmente os cristãos pecam nesses pontos. Porque normalmente os cristãos estão participando dos cultos, estão participando do momento de adoração e estão falando as coisas de boca vazia. Como Jesus uma vez denunciou nos evangelhos. Eles estão simplesmente se propondo a repetir palavras. E não é isso. John Owen diz, inclusive, que isso é uma ofensa a Deus. É como se chegássemos na casa de Deus e fingíssemos que ele não está lá. Ou que ele não merece, de fato, toda a adoração que ele merece. Não só com a nossa boca, com a nossa mente, mas também com a fé, ou seja, com a vontade de querer fazer isso, com a alegria de fazer isso, né? Com o empenho emocional que nós temos em tantas coisas aí fora, mas na casa de Deus nós simplesmente reproduzimos as coisas. Quando vamos fazer a declaração da nossa fé, nós simplesmente declararmos
e acabou, não pensarmos justamente no que estamos declarando, enquanto essas coisas são caras para cada um de nós, o quanto essas verdades modificaram a nossa vida e nos deram uma vida melhor do que é que nós temos. E superior. Né? O autor de Hebreus também fala isso, né? O autor de Hebreus fala sobre, olha, quando vocês estavam na lei, se vocês se empenhavam para fazer aquilo, para fazer aquelas coisas que eram símbolos, aquelas coisas que eram sombras, por que agora vocês não vão se empenhar mais ainda, porque estão fazendo por alguém superior, que é Jesus Cristo, o sumo sacerdote? Por que que o empenho não vai ser maior se a aliança é maior? Por que não vai ser maior? Por que faremos de qualquer jeito agora? Simplesmente porque fomos recebidos? De graça? Não é por isso. Então essa é a terceira evidência, que John Owen diria ser a mais geral. As mais gerais que acertam todas as pessoas seriam essas três. A quarta evidência já seria para alguns tipos de pessoas. E aqui eu encerro. A quarta evidência seria conduzir a alma a um estado especial de arrependimento. Quando nós nos tornamos cristãos, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós cremos em Deus, que Ele é justo e justificador daquele que crê. Nós abandonamos as velhas práticas e seguimos em direção ao alvo que é Cristo. Mas algumas pessoas, após isso, John Owen diz, e esse arrependimento tem a mesma natureza do primeiro, mas ele é em um grau mais profundo, mais elevado. Porque algumas pessoas se relacionaram, algumas pessoas se deram a algumas práticas, seja muitas vezes sexuais ou traumáticas, que envolvem ou exigem que ela, para superá-las, tenha um arrependimento especial. E não só isso, mas pessoas também que se meteram com uma vida no mundo totalmente, totalmente profunda, né? Que essas pessoas, para se afastar dessas coisas, elas precisam radicalmente cortar. Né? É o que Jesus fala também em algumas passagens do Evangelho. Tem certas coisas que nós temos que cortar. Não basta simplesmente ir deixando aos poucos. É exigido que nós tomemos uma atitude radical. Cortemos pela raiz algumas coisas. E esse arrependimento especial é para essas pessoas que precisam cortar pela raiz algumas coisas, porque senão elas não vão conseguir seguir no caminho da fé. Não vão conseguir. Elas precisam tomar uma atitude radical. Precisa ter um arrependimento acima dos outros arrependimentos. Precisam ter um grande pesar na alma. E John Owen diz que até por vezes, e eu acho que para todos nós também é uma coisa a qual nós podemos espelhar, até por vezes sentir vergonha do nosso passado, tristeza por causa daquilo que cometemos, porque ofendeu a Deus. Esse é o pesar especial. Ofendeu a Deus. Né? Eu penso no apóstolo Paulo, quando eu medito sobre isso, o apóstolo Paulo matou diversos cristãos, perseguiu a igreja de Cristo, e quando ele se converte a Deus, nossa, como é que ele vai fazer para conviver agora com tudo isso que ele fez antes contra o povo que agora ele sabe que é o povo escolhido por Deus, que é o povo da aliança, é o povo de Jesus Cristo, os irmãos dele. Então ele olha na face desses irmãos e ele, poxa, não vai lembrar de tudo que ele fez no passado? E como isso deve pesar no coração dele. Mas por fim, essa de fato é uma evidência de que a nossa fé, ela é viva, ela está operando em nós. E que Deus nos concedeu essa graça. Essa é a quarta evidência. Então que nós possamos de alguma forma também nos espelhar nisso, buscar ter esse arrependimento especial, para que nós possamos viver em devoção a Deus, com a nossa vida por inteira. Vamos orar para encerrar agora?